vivo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar acompanhando esse conteúdo. Esse é o Conversas Atípicas, um espaço para a gente falar de inclusão, para a gente falar de diversidade, para a gente trazer soluções para as questões do dia a dia, novas terapias, enfim, um lugar para você que quer buscar informação, para você que quer mudar a chave da sua cabeça com relação à inclusão, com relação às pessoas com deficiência. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, bem-vindes a todos. Eu sou Luciana Garcia, sou uma mulher branca, estou usando uma blusa bege com um colar de madeira com tecido. Eu tenho óculos de grau, estilo gatinho, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, e atrás de mim tem uma parede azul cheia de quadros. Muito boa noite para minha convidada Marília Marcondes. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Prazer, também vou fazer minha audiodescrição, não sei o nome, desculpa. Eu sou uma mulher branca de 51 anos, tenho cabelo loiro comprido, com a raiz bem branca, ainda que precisa ser tingida. Eu tenho o olho verde, estou usando um óculos de grau, brinco, e batom, e tenho aparelho nos dentes de baixo, assim, inferiores. Perfeito. Seja muito bem-vinda. Eu não sei como é que tá a tua estrutura aí, mas eu tô te vendo assim um pouco escondida na câmera, porque às vezes a gente... Isso, ótimo. Você conseguiu melhor para as pessoas conseguirem te ver bem. Marília, primeira coisa, eu queria te agradecer e por todos os transtornos que a gente teve na outra transmissão que a gente tentou fazer, pela tua compreensão, boa vontade. Eu queria que tu falasses primeiro da tua trajetória, porque quando a gente tem, né, o contato com o teu projeto, a gente diz assim, essa é uma pessoa da área da educação, ela é professora, e aí não é bem assim, né? Dá para fazer, mesmo que a gente não tenha uma formação específica para aquilo. Então, eu queria saber de você, me conta, da sua formação e da chegada do Bernardo. Tá, eu sou engenheira de formação, tenho uma pós em gerenciamento de TI e agora uma pós recente em ciência de dados. Minha carreira, né, a maior parte foi na parte de informática mesmo antes de eu me formar em engenharia. Eu sou engenheira mecatrônica, trabalhei em 3 multinacionais depois que me formei, mas depois que eu tive a minha filha do meio, eu fui demitida da empresa assim que eu voltei da licença maternidade. Ela fez 5 meses, me chamaram para fazer o meu desligamento, que é o que a lei diz que tinha que ser feito. Então, quando eu voltei, quando eu fui demitida, eu falei, já que o governo não me dá, o Estado não me dá segurança, então eu vou cuidar da minha bebê e vou pegar o seguro-desemprego também, né? E aí eu fiquei recebendo o seguro-desemprego até setembro. Quando eu fui procurar emprego, não estava arrumando, fui trabalhar com um amigo do meu esposo, e logo eu engravidei do Bernardo. Em novembro eu engravidei do Bernardo, e em dezembro até recebi uma oferta, mas não dava para ficar como terceira. E eles falaram, não posso, você está grávida, né? Não tem como. Eu falei, não, mas me contrata, por favor. Não, não podia. E aí nunca mais depois eu voltei para a área automotiva, que foi a que eu trabalhei, né? E o Bernardo, quando eu fiz a translucência nucal dele, em janeiro, já deu alteração na nuca do bebê. A médica falou que estava dando pouco menos de 10% de chance dele nascer com a trissomia. E na hora que ela falou isso para mim, ela pôs a mão assim na minha mão, né? Eu estava deitada assim, e ela pôs a mão na minha mão e falou assim, mãezinha, eu tô vendo uma alteração na nuca do seu bebê. E eu coloquei a minha mão em cima da dela e falei, doutora, eu só quero meu bebê vivo, não me importa como ele vai nascer. Porque nesse dia estava fazendo 6 anos que eu tinha perdido uma filha que era minha filha, mas não era, porque ela era adotada, né?
eu falo que quem perde um filho não quer perder dois. E, inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube falando isso do luto à luta, do luto mesmo, né? Um luto que não tem volta, que não tem como você se recuperar daquilo. E aí, o Bernardo nasceu em julho, ele nasceu 3 semanas adiantado. Então, e aí ela falou que podia fazer um exame, uma punção para saber se ele tinha mesmo. E eu falei, não vou machucar meu bebê, né? Vai mudar alguma coisa? Ela falou, não, porque tinha um colega meu que eu tinha trabalhado com ele, que eles chegaram a fazer uma cirurgia com a esposa dele grávida ainda, fez uma cirurgia no coração do bebê. E aí eu não pensei na trissomia, né? Eu pensei em alguma coisa que ele pudesse ter. E ela falou, não. Eu falei, então, quando nascer eu vejo. E depois eu falei pro meu esposo, tá tudo bem, né, Ângelo? Da gente ver quando o bebê nascer. Ele falou, tudo bem, Márcia, tá certa, a gente vê depois. E é o que eu falei, bom, para mim, então, o bebê tem síndrome de Down, se ele nascer sem, melhor. Mas no meu coração, eu queria que, eu falo, eu não queria outro filho, eu queria o Bernardo exatamente do jeito que ele é. Era ele que eu queria na minha vida, não era outro bebê. E aí, quando ele nasceu 3 semanas adiantado, nasceu de parto normal e nasceu no dia do meu aniversário. E eu sou católica, e eu não encontro nisso coincidência. Eu encontro nisso providência divina. Que Deus, que já tinha me falado que ia me tirar daquele luto que eu tinha entrado desde que minha menina tinha morrido, e que mesmo eu tendo ainda um filho, e tive mais 2 filhas do meu casamento, não curava aquela dor. E aí eu falei, Deus vai me deu um chacoalhão, assim, para eu continuar, para eu ter uma missão dali em diante. E aí, quando o Bernardo nasceu, eu olhava assim para ele, né? Ele era a carinha das meninas, eu falava, cadê, né? Aí o Ângelo falava, acho que ele não tem. O médico o pediatra não falou nada, ninguém falava nada pra gente. E eu sei que para muitas mães foi muito traumático esse momento do nascimento do bebê, que o médico trouxe isso como se fosse assim um horror. Você ter um filho com a deficiência intelectual, né, com a síndrome de Down. E para mim não era horror nenhum, era só mais um bebê. E aí a gente esperei, né? O pediatra dava algumas dicas, mas também não era nada assim muito concreto. Ele falou que tinha que esperar fazer o exame do cariótipo. E eu achei um médico que era geneticista na época, e eu marquei consulta com ele. Um dia antes, saiu o cariótipo dele e confirmou mesmo que ele tinha trissomia. E aí foi todo um movimento para que o Bernardo, minha cunhada tinha trabalhado no Cefai, então foi todo um movimento para ver o que ele precisava dali em diante, né? O que ele precisava mais. E aí ela me apresentou a Bades, e quando eu fui na Bades, a fisioterapeuta que me atendeu, ela falou, mãe, você sabe o que é síndrome de Down? Eu falei, não. Eu vi, assim, algumas coisas, né? Ela falou assim, então, ele vai fazer tudo que as outras crianças precisam, mas ele precisa ser estimulado. E o médico tinha falado, né? Ele fez assim, o geneticista ele me explicou um monte de coisas, terapias que o Bernardo ia precisar fazer, que ele ia precisar fazer fono, físio, TO e passar como psicopedagoga. Que ele chegaria a um patamar máximo, não lembro se era 75% do máximo do QI que uma pessoa típica chega. Eu sei que ele me passou várias dicas, falou para procurar grupos de mães, para que a gente pudesse trocar essas figurinhas. Só que esses grupos de mães que eu tinha encontrado até então, assim, hoje sofrem com a condição da criança. E eu acho que isso é um desmerecimento ao seu filho, sabe? Até a Andréia Werner falou esses dias, eu acompanho ela falou assim, quando você resolve ter um filho, você resolve amar um desconhecido. E esse desconhecido não importa como ele vai vir, né? E a gente vai amar de qualquer forma. Então, elas tem mães que falam assim, porque eles são difíceis, porque eles não sei o que. Eu falo, gente, mas como eles? É seu filho, então eu acabei
me desvencilhando desses grupos. Hoje eu estou num grupo fabuloso, né? Que eu me encontrei, é um grupo que as pessoas se respeitam, que trocam informações importantes mesmo, sabe? Mas O Bernardo é de que ano? o Bernardo é de 2012. 2012. Quer Ele tem dizer, 12 anos. não faz nem tanto tempo assim, né? E a gente ainda observa um comportamento retrógrado das pessoas com relação à deficiência, né? E assim, né? Eu ainda falo, a lei ainda obriga certas pessoas a aceitarem os nossos filhos, né? Que é a escola, o mundo do trabalho, mas eu acho que um dos lugares que o Bernardo foi mais excluído, assim, foi na minha família. Esse lugar a lei não obriga ninguém, sabe, a aceitar. Aí é Nossa, muito complicado. Mas forte assim, isso. Eu quero falar minha... sobre isso, mas eu só vou fazer uma pausa aqui, porque como a gente está no ao vivo e está chegando bastante gente, eu quero contextualizar para quem está chegando quem é a Marília e essa história maravilhosa que a gente vai contar hoje. A Marília é mãe do Bernardo, que tem síndrome de Down, um menino de 12 anos, e ela tem um projeto lindo no YouTube para ajudar mães a complementar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual em casa, na rua, na praça, com várias atividades que ela desenvolve. E eu falo complementar de uma maneira assim muito gentil, porque a gente sabe que a realidade das crianças com deficiência é que a maioria, por conta até da dinâmica que é o ensino hoje em dia, acaba passando de ano sem ser escolarizada de fato, sem ser alfabetizada, e aí as mães ficam, né, às vezes sem ter para onde correr e sem ter recursos para poder ajudar esse filho a evoluir, porque todo mundo tem esse direito, afinal de contas, com ou sem deficiência. Então a Marília está aqui hoje emprestando um pouco do tempo dela para passar essa história maravilhosa dela. E aí você me traz essa fala maravilhosa que é: a lei não obriga a família a aceitar. Me conta como é que foi isso. É assim, a minha mãe, meus irmãos, né, a família próxima, assim, família, né, foi super tranquilo. Mas parente foi bem difícil, né? Eu cansei de ver o Bernardo chorando de bebezinho, e ainda hoje, sabe? Aí a gente vai. Eu vi uma vez que a gente, quando tem uma criança com deficiência, a gente é como se fosse um balanço, né? Você leva algumas pessoas e você traz outras. Então eu levei muita gente embora da minha vida, mas eu trouxe gente muito boa para minha vida, né? O Bernardo me trouxe assim pessoas que eu jamais imaginava conhecer e que foi assim uma evolução muito grande para mim, né? Um amadurecimento muito grande para mim, como ser humano, como pessoa. Então, assim, a gente, lógico que não é o melhor dos mundos, né? Mas a gente acaba se adaptando. E acho que isso faz parte, essa parte da escola, né? Que você falou, não precisa ser. A minha formação não é em pedagogia. Eu até comecei a fazer uma faculdade de pedagogia, mas eu estava estudando para concurso público, porque como eu não conseguia voltar ao trabalho, e eu tinha um salário muito bom quando eu trabalhava, eu pensei, bom, vou tentar concurso, porque pelo menos o concurso. Ah, e o Bernardo ficava muito internado. Ele internou a primeira vez com 4 meses. Ele teve bronquiolite. E depois, ele não teve nada no coração, mas ele tinha pneumonia de repetição, porque ele tinha disfagia e ele broncoaspirava. Então, ele teve, acho que, mais de 15 internações de UTI. Ele tinha uma asma, assim, gravíssima, porque ele usava a bombinha, acho que com 5, 6 anos, para criança de 12 anos. Ele usava antibiótico de uso contínuo, 3 vezes por semana, para conter a asma dele. E aí eu descobri, eu já tinha conhecido uma médica de acupuntura, ele já estava fazendo, e eu pedi indicação para ela para um médico de homeopatia. E ele foi fazer homeopatia e isso melhorou muito, assim, deu um salto absurdo na vida dele. Ele já tinha feito a cirurgia de adenoide, que melhorou bastante,
laringe, acho, já tinha melhorado bastante, mas assim, e o homeopata, ele continuou ainda com antibiótico por Bernardo, por um ano. O Bernardo também tinha refluxo, o Bernardo hoje não toma mais nada, a única coisa que ele toma é remédio para tiroide. Então, essas coisas dele ficar doente também era uma coisa que me impedia de voltar a trabalhar. Eu falei, então vou estudar para concurso. Só que eu começava a estudar, e aí ele internava. E aí, ou eu estudava, ou eu ficava com ele. E assim, aí ele internava e ele não ia para a escola. E ele precisava da estimulação. Então, eu pedia dica para minha mãe, eu pedia dica para a fisioterapeuta, que era dele na época. Então, ela me dava assim, muitas dicas do que podia fazer com o Bernardo. Minha mãe também. Eu pedia para a escola me passar a lição que ele tinha, porque eu lembro quando eu era criança, quando a gente tinha cachumba, catapora, minha mãe vinha com pastas, assim, cheia de papéis que a gente tinha que ficar fazendo atividade. Eu falei, então, só mandar para mim e eu faço com o Bernardo, né? Pegava material das meninas, a gente sentava aqui, eu tenho mais duas meninas do meu casamento, né? Então, é uma que hoje ela tá com 17 e a outra com 14. Então, uma é 2 anos, a outra é 4 anos mais velha, 5 anos mais velha que o Bernardo. Então, eu pegava o material delas, a gente sentava, ficava fazendo atividade juntas. E quando ele ia para o hospital, aí eu ficava fazendo atividade com ele no hospital. Eu tenho fotos, vídeos dele no hospital pintando com guache. Eu tenho vídeos também no hospital tocando o ukulele. Então, tudo que eu podia estimular, porque eu lembro disso. O geneticista falou assim, mãe, tá acordado? Estimula. Então, tudo que eu podia estimular o Bernardo, eu estimulava. Mas com aquilo que eu conhecia, eu procurava muita coisa na internet, porque hoje, graças a Deus, a gente tem assim um arcabouço de informações na internet. Eu tenho bastante facilidade de procurar material no Google, então eu conseguia achar as coisas, conseguia achar pedagogas, sempre conseguia achar alguma coisa que era importante, que ia fazer algum bem para ele. E quando ele internava, aí era assim, ele internava sempre no outono e na primavera. E aí, no outono, ele ficava de licença até o começo do inverno, para ele não ir na escola. Eram 3 meses que ele ficava em casa. Então, eu tinha que fazer alguma coisa com ele. E quando falavam assim para mim, depois que ele saiu da base, ele foi para o André Luiz, que é uma instituição assim também maravilhosa. Quando ele foi para o André, e eu não pagava nada, nenhuma dessas duas instituições. Quando ele foi para André Luiz, que ele tinha tudo lá, ele tinha fono, ele tinha fisioterapeuta, ele tinha TO, ele participava de um grupo com crianças da mesma idade, acho que era alguma coisa de fazendo arte. Então, falhou agora. Eu falo Ele demais. estava sendo super estimulado Isso, por todas essas atividades, esses locais que você levou ele. Mas aí eu sim. queria saber de você assim, ó, quando foi que te despertou a necessidade de você criar atividades para ajudar ele? Então, eu já fazia essas atividades com ele, né? Que eu ficava procurando coisas na internet para complementar. Então, tanto que quando eu fui a primeira vez, ele teve alguns problemas, ele estudou na escola pública, né? Ele estudou no pré, numa escola municipal. Quando ele foi para a escola, para o Fundamental 1, ele continuou na mesma rede da prefeitura. E ele foi assim, na prefeitura, no pré, ele estava integrado, ele não estava incluído. Quando ele foi para o primeiro ano, nossa senhora, um horror. Professora, assim, lamentável. Ela falou para mim que ele simulava demência. Uma criança de 5 para 6 anos. Então foi, assim, bem complicado. Aí eu comecei a passar ele na psicóloga para ver como que a gente ia fazer. E, assim, sempre fazendo as atividades com ele. Então, porque por que eu estava falando dessas instituições? Porque eu falava, mas Marília, ele precisa ir para a escola. Eu falava, ele não vai para a escola. Ele não pode ir para a escola, ele está doente. E eu falava, eu prefiro meu filho bobo do que meu filho morto. Quem perdeu um filho não quer perder dois. Então, eu evitava de mandar o Bernardo para a escola. Eu tinha medo de mandar o Bernardo para a escola. Dele pegar uma pneumonia, dele ficar entubado, dele não voltar. Inclusive, a médica chegou a falar isso uma vez para mim na UTI, que numa intubação ele podia não voltar. Eu falei, eu faço o que se eu perder meu filho? Eu não posso perder
meu filho. Então, eu ficava arrumando atividades, eu procurava muito. Gente, eu tenho pastas, assim, tudo organizadinho no meu computador, com atividade primeiro, segundo, terceiro, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, e fui procurando e ia fazendo as atividades com ele. Aqui. Aí, o que aconteceu? Eu arrumei um emprego logo depois da pandemia, com informática de novo, trabalhando com SAP, mas não deu certo. E aí, como não estava dando certo, o salário era muito baixo e era muito desgaste, então, mesmo trabalhando online, o que eu fiz? Ah, então, e eu nunca voltei a trabalhar como engenheira. Eu trabalhei no Pronatec como professora, eu fui trabalhar numa ONG também dando aula de informática, porque eu tenho bastante facilidade, né? Eu já falei do Google, mas eu tenho bastante facilidade de trabalhar com informática. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos, mas nunca num jeito assim regular, que fosse, olha, aqui, daqui para frente vai ser minha profissão. E quando foi, e como eu tinha estudado muito tempo para concurso, e a Receita Federal ficou muito tempo sem concurso. Então, eu falei, quando foi em 2022, aí eu saí do emprego porque a Receita lançou outro concurso. Eu falei, eu vou dar Apostar. cara, né? Vou sair e vou tentar de novo. E só que assim, estava muito tempo sem estudar e acabou, não rolou. Aí fui estudar para o SS São Paulo, que teve no ano passado, também não rolou. E assim, eu precisava dar um rumo para minha vida, de fazer alguma coisa. Eu já tinha montado essa estrutura do canal Manhã Me Ajuda no Google. Então, já tinha feito a página do YouTube, já tinha feito. Porque eu pensava assim, a fono do Bernardo, só fazendo parênteses, ela é assim, eu falo que ela é minha coach, né? Além dela ser uma fono maravilhosa, ela sempre ia me incentivando. Mas, Má, você faz isso pro Bernardo? Faz para as outras crianças. Ah, você faz isso, por que você não tenta fazer assim? Por que você não dá aula? Por que você não faz assim? E ela sempre vinha, e eu mostrava as coisas que eu fazia pro Bernardo, que eu crio, né? E aí ela falava, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? E aí foi indo, eu falei, bom, deixa eu montar então o canal, e fiz um vídeo, porque foi assim, quando, em 2020, não, 2019, quando ele estava no primeiro ano, ele não tinha aprendido no pré a fazer as letras. Ele só sabia fazer a letra A, bastão, porque eu tinha ensinado. E a Fono falou assim, Marília, faz o curso, esse curso aqui, né? E era com terapeutas, assim, eu não lembro se era da equipe do Dr. Zan, sei que eram umas terapeutas, assim, muito reconhecidas, né? E elas falaram assim, tinham mães, tinham professoras, tinham terapeutas no curso, que eles mostram no final um método do Learning Without Tears, que é aprender sem lágrimas, que você pega, são pedaços de MDF, você monta as letras, ensina várias técnicas, é super legal o curso. E eles depois têm o material, e uma das pessoas que estava falando, ela falou assim, falou, e a letra cursiva? Falou, olha, a criança com deficiência intelectual não aprende letra cursiva, porque o pai insistiu que a filha tinha que aprender letra cursiva, e a criança não aprendeu a cursiva e desaprendeu a bastão. Só que lá em 2019 ainda, quando o Bernardo estudava no primeiro ano, a psicopedagoga dele, ela queria que ele aprendesse. Ela falou, Marília, tá lá no livro, as crianças vão ver, o Bernardo tem que ver também. E ela passava os exercícios e ele fazia o A, assim, esquisito, né? Ele tentava fazer o movimento, ele fazia assim, depois trazia o risco para cá, e não ia. E nesses vídeos que eu já assistia, uma psicopedagoga que eu acompanhava já fazia tempo, ela falou assim, olha, para a criança aprender os movimentos de coordenação motora, primeiro você faz o movimento com o corpo. Depois que você fez o movimento com o corpo, você faz o movimento num papel grande. Você faz o mesmo movimento, por exemplo, você quer que ela faça uma linha reta, então você faz um papel grande. Depois você vai para o caderno. Não é para ficar dando aquelas chuvinhas, né? Que eu tenho 51 anos, né? Então eu fazia isso no pré, era chuvinha, onda, né? Aquelas coisas assim, páginas e mais páginas daquilo. E aí eu tentei fazer uma vez isso aqui com o Bernardo e deu super certo. Quando
não rolou dele fazer a letra cursiva com a psicopedagoga, um dia eu falei, Bernardo, parei numa praça, eu falei, já sei. Aí tem aqueles aparelhos de praça, né, de musculação, que tem aquele volante. Eu falei, vem cá, filho, fica aqui, ó. Deixei ele brincar lá nos aparelhos, né? Eu falei assim, vem cá, fica aqui, ó, vem pra cá, volta. Vem pra cá, volta. Bota E aí ele o ficou fazendo. casaco, tira o casaco, tipo o É, Karate sem Kid. saber o que estava fazendo, só estava se divertindo, né? E ele fazendo lá tudo que eu pedia. Aí chegou em casa, eu peguei uma cartolina, porque minha casa é a Calunga, né? Não tem patrocínio, né? Mas assim, eu amo, eu me perco na Calunga, né? E aí tem várias coisas aqui. Então eu peguei uma cartolina, peguei lã, cola, coloquei lá, falei assim, agora fiz o ar com a cola, né? Eu falei, agora vem colocando a lã por cima. E ele colocou fazendo o mesmo movimento. E eu falei assim, agora faz um caderno. No mesmo dia ele fez a letra direitinho. Eu falei, então ele pode aprender. E ele estuda numa escola que a coordenadora, ela era assim muito parceira minha. Então, quando eu mostrei para ela que o Bernardo estava aprendendo, então ela deixou que ele fizesse o nome, que ele começasse a fazer algumas atividades no caderno também, né? Isso, só que assim, nesses vai e vem de tempo, aí tem que fazer a adaptação de atividade, porque assim, por mais que alguns professores façam, até o ano passado era mais fácil, né? Porque a coordenação era para uma professora e as outras eram professores só de matérias assim, filosofia, ensino religioso, inglês, espanhol, então não tinha muita coisa não, mas essa uma única professora, ela passava as atividades e eu antecipava com ele. Então tudo que ela me passava, que eu sabia que o Bernardo ia ter às vezes cronograma de 15 dias, eu já passava com ele antes da atividade, porque o vocabulário dele não é o mesmo vocabulário das crianças. Ele precisa ver o que está acontecendo. E aí ele vai poder participar da aula. Quando ele participa da aula, isso melhora a autoestima dele. Isso melhora o olhar das crianças para com ele. Porque vão falar assim, nossa, o Bernardo sabe. Sim, o Bernardo sabe. O Bernardo pode saber também. O Bernardo vai ter o que falar, ele vai ter o que perguntar. Ele não vai ficar sonâmbulo, sei lá, dormindo na classe. Então, elas me passavam isso. Esse ano tá uma dificuldade gigantesca na escola, né? Parece que ele mudou de país, não parece e continua na mesma escola, né? Não parece que mudou só de Fundo 1 para Fundo 2. Então, esse ano a gente está tendo bastante dificuldade. Então, como às vezes eu tenho outras coisas para fazer, então, Marília, você já terminou o alfabeto com ele? Você começou lá em 2021? Não, não terminei o alfabeto com ele. Tem letras que eu ainda não passei para o Bernardo. Ele sabe de copiar, de ver folha e parear. Então, ele sabe fazer. Mas ele não fez tudo. E aí, o que eu fiz, então? Como eu já tinha montado o canal, eu falei, então, deixa eu começar a passar para as pessoas isso. Então, vamos montar um canal para ver como que fica? Deixa eu mostrar para as crianças o que o Bernardo aprendeu. Porque eu sempre procurei muita coisa no YouTube, desde a minha menina mais velha. Então, eu já procurava coisas para ela, não é? Ah, não, é o Bernardo que precisa. Não, todo mundo precisa. Eu procuro um monte de coisa no YouTube para achar como faz. Minha filha, meu esposo faz bolo com receita do TikTok. Então, hoje a gente tem muita coisa para procurar. Então, sim, o Bernardo procura as coisas no YouTube, eu procuro junto com ele, e aí ele visualiza. Então, ele visualiza, às vezes, com um desenho, é, com uma atividade a mais. Então, ele tem essa visualização das atividades. Como eu procuro essas coisas no YouTube, eu falei, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou oferecer isso para as pessoas. Então, aquilo que eu procurava, e é o Bernardo que vai apresentar. Né? Então, somos nós dois que fazemos os vídeos, né? E ele vai mostrando o que ele aprendeu. Então, às vezes ele interage, às vezes é coisa que ele não sabe. Então, nem aí. Ele vai aprender. Porque na hora que eu falo para ele, pelo menos eu falando, ele não sabe a resposta, foi você que falou, não tem problema. Porque a partir daí, quem vai saber responder vai ser ele. Então, ele está aprendendo, ele passa a ser referencial para as pessoas que também têm a trissomia, que falam, poxa, o Bernardo aprendeu, eu também posso aprender. Ele passa a ser referencial para crianças típicas, que vão olhar para ele e vão falar assim, nossa, eu aprendi com o Bernardo. Então, tudo isso, para mim, faz parte
dessa necessidade desse processo de inclusão. Né? Não é só, não, ele está na escola. Uma coisa que eu falava na Abades, que eu via muito, porque a Abades tem escola, né? Eu falava assim, as crianças atípicas têm que ser incluídas na escola típica. Mas as crianças típicas tinham que conhecer esses lugares também, sabe? Eu falei, quando minhas filhas iam lá na Abades e viam várias pessoas com deficiência, iam na André Luiz e viam várias pessoas com deficiência, o olhar delas para as pessoas com deficiência hoje é outro, porque elas conviveram com essas pessoas. E assim, de olhar, porque às vezes a gente fala, mas o olhar incomoda. Lógico que incomoda, né? Mas todo mundo faz isso. Eu acho que é hipocrisia a gente falar, não, eu não olho. Olha, todo mundo olha. Então, saber como olhar, a gente aprende a saber como olhar também, né? Virou tão comum que eu dou uma olhada, pronto, já passou, não preciso ficar encarando a pessoa a ponto de gerar um constrangimento. Até estava lembrando com meu esposo hoje, uma vez na missa, ficaram duas crianças que não paravam de olhar para o Bernardo, eu mudei de lugar. E eu virei para a mãe das crianças e falei, escuta, você tem que ensinar seus filhos que as pessoas são diferentes. E peguei e mudei de lugar. Então, É porque esse lugar é muito ruim, né? De um estranhamento tão grande a ponto de você ficar perplexo com a novidade. é, A gente não pode ser novidade pra gente, né? A gente tem que ser lugar comum. Se a gente por isso não que ele precisa ser normalizar, visto. Sim, por isso que ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto, então, hoje no YouTube. Hoje tem influencers, né? Só que, assim, não tem nenhum influencer hoje, pelo menos eu desconheço, com a trissomia, que faça esse trabalho de mostrar a parte de educação que é possível. de Tem uma como que fala sobre ensinar, livros, né? ela escreve, tem uma que nossa, ela é uma boneca, assim, né? Que ela escreve, então ela mostra, ela tem, não sei se é um ou dois livros, ela faz palestras, tudo, então ela é muito ativa. Tem outros que fazem outros tipos de trabalho, mas ensinando, ó, eu tô te ensinando, eu tô mostrando uma forma simples de você aprender. Então, eu acho que isso é importante. E, de novo, é uma forma dele ser visto. Eu passei numa Bienal de exposição e tinha um moço negro, que ele tinha, acho que dos Estados Unidos, ele fazia diversas fotos dele e o objetivo dele era ser visto. Então eu falei, a gente precisa ser visto, a gente precisa mostrar nossos filhos, né? Hoje, eu falo, se o Bernardo está na escola, é porque mães lutaram antes para que hoje ele tivesse esse lugar. E às vezes há lágrimas, sabe? Às vezes há lágrimas, acho que até de sangue, porque dói demais o que fazem com essas crianças. E então ele precisa sim estar na escola e ele precisa sim ser visto. Outras crianças precisam sim ser vistas. Eu sei que não é todo mundo que vai conseguir fazer, né? Só que se eu tenho Possibilidade? essa possibilidade, sim, então eu vou fazer, eu vou oferecer isso. E não é só para ele, é para ele e para outras pessoas. Lógico que eu espero que isso daí, a médio e longo prazo, vire renda para mim, porque ninguém vive de brisa, né? Mas não é uma renda assim, eu ainda falo, eu não preciso de 2 milhões por mês, né? O Bernardo é uma criança que tem 2 anos, mais ou menos, na paróquia que a gente ia, eles tinham uma pastoral que eles faziam comboio, que eles entregavam comida para as pessoas em situação de rua. Ele já foi entregar comida para essas pessoas, né? Porque ele fala, e ele passa na rua e fala assim: Nossa, mãe, que horror, né, mãe? Eu falo, filho, que horror. Tá errado, né, mãe? Eu falo, tá errado, filho. Eu falo, o que tá certo, filho? Ele fala, elas precisavam ter casa, né, mãe? Eu falo, precisa. Não é digno morar na rua, né, bem? Ele não. Então, eu não preciso de 2 milhões por mês. Eu preciso de uma renda, sim, né, para que eu tenha, para que eu possa ofertar mais coisas para as crianças, igual. Eu conversei, com quem que a gente conversa quando vai começar? Um parente, né? Aí eu fui com um conhecido, então falei já fiz até um vídeo com uma amiga da escola do Bernardo, que a mãe tem uma empresa, os pais têm uma empresa, então a gente já foi para poder falar sobre o mundo do trabalho, como que funciona,
mas o vídeo não tá tão bom assim. Eu quero ir para Araraquara, porque meu tio ele é geólogo, então, para poder mostrar para as pessoas essas atividades. Só que eu falei para ele, espera, que eu preciso pelo menos de um patrocínio para que a gente consiga fazer a viagem, que tenha uma boa captação do som, que as perguntas sejam bem feitas, porque aí também o Bernardo, ele não fala assim fluentemente, ele tem as dificuldades dele por conta da hipotonia. Então, eu preciso deixar isso bom para a hora que eu for ofertar isso daí para as pessoas também, para que eles, a hora que alguém, não, deixa eu parar e assistir esse vídeo. Esse vídeo tem que ser um vídeo que vai tanto a criança com a trissomia, o adulto, não sei que fase de estudo que a pessoa está, ele vai entender e outras pessoas que acessem o vídeo também têm que entender. Então, tem algumas coisas que vão demorar um pouquinho mais para acontecer, mas está acontecendo. Agora a gente já fez as vogais, né? O A, E, I, O, U. Fiz algumas musiquinhas, porque invento umas músicas também meio maluca. Agora, para ficar melhor, então eu peguei, e para não pegar esse negócio de direitos autorais, então eu tô pegando música de canção infantil mesmo. E tô fazendo as adaptações. E acho que essa é a maior palavra, né, que fica para gente que tem filho com deficiência intelectual, é adaptar. Teve uma vez, ele foi fazer aula na fábrica de cultura e o professor falou assim, eu já falo com o Instagram do Bernardo, o professor virou para mim e falou assim, nossa, eu nunca dei aula para criança com síndrome de Down. Eu falei, nossa, eu também nunca tinha sido mãe de criança com síndrome de Down. Então a gente tem que aprender a se adaptar. Isso acho que é o básico. O Instagram do Bernardo, pode falar, Lu? Claro, por favor. Eu acho que é Bernardo Custódio Amaral. Ele faz várias dancinhas no Instagram. Mas esses vídeos estão no Manhã Me Ajuda. Então, tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito bom. Eu quero também passar só a parte depois, no Instagram, vão ficar só as partes de dicas de adaptação, né? E o YouTube eu vou deixar os vídeos, porque acaba ficando um concorrendo com o outro, eu não sei se funciona bem isso. Então, tem algumas coisas que eu estou aprendendo. Eu fui no Sebrae também, para poder ver como funciona. A advogada que atendeu, nossa, ela foi muito gente boa. Ela falou assim, Marília, esse projeto é ótimo. Pode ser que não vire em curto prazo, mas de médio e longo prazo esse projeto está ótimo. Então, tem outras coisas que eu quero trazer também, né? Tanto para de passeios. Eu sei que tem pessoas que fazem passeios, passeio de diversão. Eu não, quero fazer passeio educativo, passeio cultural, com eles. A Cátia Fragoso, inclusive, eu não sei se você conhece ela, Isso, esteve aqui. Martinete. Isso, ela faz voltado para autonomia, né? Isso. A minha produção aqui já pegou o Instagram do Bernardo, é Bernardo Custódio do Amaral. Então é o nome dele mesmo que tá. Eu abri recentemente ele vai adorar o ver a Instagram gente da seguindo, Maia. viu? Oi? Ele tá falando aqui que tá fechado, tem que pedir para adicionar. Porque como é criança, eu não posso deixar. E ele, gente, o Bernardo tem coisa assim que ele é demais, né? Aí ele entra nas coisas e manda vídeo dele. Eu falo, ai, meu Deus do céu, então tem que ficar, a gente tem que ficar É ele mesmo que olho, mexe. né? No Instagram dele, é ele que mexe, sim. Então, eu só fico de olho mais com vídeos, assim, que ele manda. Às vezes ele faz uns grupos e manda vídeo dele. Ai. Mas assim, né? Ele tá indo toda semana. Ele é lindo. Quem que falou? É o pai, que é suspeito. Sobrinho. Meu esposo. Semana passada, ele vai na CD toda semana, porque ele tá com escoliose, então ele tem que fazer fisioterapia. E aí, na semana. E ele chega na CD, ele passa todos. Vai rapidinho, né? Chega lá e eu vou na maior tranquilidade. E a moça falou: nossa, ele faz as coisas sozinho, né? Eu falei, claro, não vejo a hora dele falar, mãe, eu venho de metrô sozinho pra cá. Eu falo, vai, filho, vai, por Deus. E pode ir, né? Por que não? Eu vejo as pessoas ano passado, olhando com ele participou da viagem de formatura.
Ele foi na viagem de formatura, sozinho, 2 noites fora de casa. Que maravilha. Então, assim, é, é uma das coisas que eu tenho, assim, para ele, né? Ele tem que voar. E assim, eu falo, o Bernardo não é um peso para mim, ele não é um peso para meu esposo, ele não pode ser um peso para as minhas filhas amanhã. A gente não sabe, a gente não sabe quem vai primeiro. E eu tenho que deixar ele preparado na hora que eu for, para ele conseguir caminhar sozinho, sabe? E Uhum. foi uma das coisas que eu perguntei pro Ângelo, quando a gente soube. Acho que foi a única preocupação que eu tive. Eu falei para ele que a hora que a gente não estiver mais aqui. Ele falou, Má, um dia de cada vez. Eu falei, então tá bom, um dia de cada vez. E tá Perfeito. sendo. É isso mesmo. Eu fico muito assim, reconfortada quando eu encontro pessoas como você, e eu acho que tem uma linha de pensamento muito parecida com a linha que a gente tem aqui em casa também. Porque a gente precisa abrir caminhos para que eles possam lá na frente desfrutar de um mundo mais acolhedor, né? Eu me questiono muito sobre isso. Eu digo assim, mas será que eu não estou querendo ocupar um lugar que não é meu, ocupar o lugar da Maia? Mas se nós não trabalharmos para isso, eles não vão poder ter a vida que a gente gostaria que eles levassem, né? E como você falou, andar de metrô, isso e aquilo. Eu tenho uma tia que ela tem quase 80 anos, ela é autista. E a gente tinha muito medo de quando a minha avó falecesse, o que, que ia ser dela? Se a gente, ela ia ter que ficar na casa de um, depois na casa de outro, não sei o quê. E ela mora sozinha, ela se administra. Lógico, ela é uma pessoa que precisa de assistência. Então, na idade que ela já está, tem uma pessoa que entrega marmita para ela não ter que cozinhar, porque senão daqui a pouco ela está comendo sempre a mesma comida e tal. Então tem uma assistência, uma mediação ali que precisa ser feita. Mas que hoje em dia a gente já sabe também que existem ideias e soluções que estão sendo criadas para dar a mínima interferência, né, na rotina para poder dar o suporte possível sem tirar a autonomia da pessoa. E por que não a gente tornar isso acessível também, né? Por que, que tudo tem que ser caríssimo? Por que, que tudo tem que ser só para quem pode? É. Por que, que a gente, né, não pode trazer soluções práticas que qualquer um possa usar? Eu acho maravilhoso esse teu trabalho. Eu queria trazer aqui esse feedback para você e esse reconhecimento até, porque a gente sabe que tem mães que não têm escolha, que são elas e não tem às vezes um companheiro, uma rede de apoio que possa, né, se dar ao luxo, vamos dizer entre aspas, né, mas se dá a oportunidade de parar e ver um método e pesquisar. Então, quando encontra um suporte como o teu, que diz assim, olha, aqui é um ponto de apoio onde eu posso, sabe, o mínimo de tempo que eu tiver, eu olhar um vídeo aqui e dizer assim, olha, eu vou fazer alguma coisa pelo meu filho, isso é maravilhoso. Isso tem muito valor. Sim, e assim, eu tive. O que eu queria fazer era validar esse método, né? Porque com o Bernardo deu super certo. Então, eu até cheguei a propor de fazer uma atividade com as crianças, né, do grupo que eu participo, mas acabou que ninguém se. Eu coloquei no Instagram, eu coloquei no grupo também, né, falando de fazer essa atividade, que eu ia oferecer isso até de forma gratuita, porque validar o método, para mim, era muito mais importante do que receber. Né? Porque quando você coloca outras pessoas, poxa, deu certo mesmo, tá vendo? Não é da cabeça dela, não é uma louca que tá falando isso. Não. E assim, o que eu falo, quando eu olho pro Bernardo, é assim, o Bernardo tem coisas que ele faz, tem coisas que ele não faz. Então pode ser que na hora que eu vou passar para a criança, ela não vai aprender de primeira como o Bernardo fez, mas ela vai aprender outras coisas. E eu vou perceber na hora, só que eu tenho que olhar para ela. E eu tenho que ver o que ela consegue fazer. De que forma que ela vai aprender. Eu acho que falta muito essa falar, mas o professor não tem tempo. Mas, assim, tem tanta coisa que já está pronta, né? Que o professor. A aula do dia a dia já está pronta para o professor. Ele já sabe dar aquela aula.
Então, pegar um pouquinho, sabe, do tempo que ele tinha que planejar a aula, não dá para fazer uma adaptação, né? Eu falo, poxa, se o aluno já sabe, ele não sabe, e eu fui vendo isso até graças à pandemia, porque eu vi a aula do Bernardo. Então, teve um dia que eu estava na aula com ele e ele queria escrever tudo que a professora estava passando, ele não conseguiu. Eu falei, pro, então da próxima vez, faz para ele ligar só, porque aí ele vai conseguir participar, porque ele vai só ligar e ele vai saber onde que ele tem que ir. Faz um desenho e liga. Porque naquele momento era o jeito que ele ia entender. Então tem criança que vai saber ligar, tem criança que vai saber completar, tem criança que vai saber fazer uma resposta. A gente aprender a falar de forma simples. Tem tanta coisa de linguagem simples hoje, né? Tem lei sendo aprovada no Congresso, tem livros da literatura, eu não sei se são só os do domínio público, mas que já foram autorizados de serem traduzidos em linguagem simples. Então, por que não esse acesso? E era uma coisa que eu me cobrei, mas TCC é uma coisa, né, do outro mundo. Mas eu queria ter feito o meu TCC, além de ter apresentado ele como, como trabalho de conclusão de curso, eu tinha pedido para o orientador do curso para eu fazer um texto em linguagem simples, porque eu falei, amanhã, se a pessoa com qualquer deficiência intelectual quiser ler meu trabalho, ele vai entender. Não é justo eu deixar só de uma forma que só, ai não, só intelectuais sabem. Às vezes nem a gente sabe aquilo que a gente escreveu. Então, saber escrever em linguagem simples, falar. Então, acho que você olhar para a pessoa, né, ter aquele tempo assim. Tem professores do Bernardo hoje, mesmo no Fundo de Dois, estão fantásticos. Mas, às vezes, esse olhar, né, esse tempo. E aí quem que faz? Sou eu. Né? Sou eu que faço. Eu ainda falei no começo do ano, falei assim, olha, apresenta aqui para vocês quem vai fazer as coisas, mas nem me propondo, me disponibilizando a ajudar na escola. Esse ano não rolou. Esse ano foi muito difícil para a gente mesmo. Está acabando, mas tem coisa para melhorar. Porque eu falo assim, Bernardo está na escola, tem mais duas crianças com a trissomia que estão na escola e estão vindo. Então, o Bernardo vai continuar na escola porque eu tenho que dar direito dessas crianças amanhã estarem no Fundo de Dois também, sabe? E se eu tiro ele por medo, porque, não gostei, então... E depois? Como que eu faço com as crianças que estão vindo? Se eu me acovardo agora, o que eu faço com as crianças que estão vindo? As mães que vieram antes de mim não se acovardaram, então eu também não posso me acovardar agora, sabe? Perfeito. Mesmo a muitas lágrimas. Então, a gente faz, e assim, isso vai me dando mais força para fazer o projeto, porque eu sei que as crianças precisam. Então, eu acho que foi até uma das coisas que me tirou dessa zona, né, de parar, porque eu tinha feito um vídeo da letra B lá no começo do ano, e aí depois que aconteceram essas coisas com o Bernardo, eu falei, não, precisa acelerar, isso aqui precisa sair de papel e precisa tomar forma. Então, só que o que acontece, né, na plataforma do YouTube? Você precisa ter uma constância, você precisa ter horário. Só que eu estou falando de uma criança, eu estou gravando com uma criança que tem horário de aula, que tem prova, que tem uma deficiência. Então, que tem algumas, algumas variáveis, né, que não me permitem hoje ter os vídeos assim, não, toda segunda-feira às 3 horas da tarde tem vídeo. Não, não tem, infelizmente. Mas vamos ver se com o tempo a gente consegue ajustar isso e oferecer para as pessoas aquilo que eu me proponho mesmo. O Bernardo está animado, porque aí o que eu fiz com ele? Fiz um quadro dos sonhos, eu falei, olha, o que você quer ter? Então, você quer... A gente tem que trabalhar. Quer fazer, a gente tem que trabalhar. E eu falo assim, filho, sabe por que você tem que estar aqui, bem? Para as pessoas saberem que elas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, Bernardo aprendeu, então eu também vou aprender. É para isso. Você não está na escola? Tem criança que não está bem. Então as crianças vão olhar para você e vão falar assim, e vão levar esse vídeo, pode levar lá para a professora. Pega e fala assim, aqui, ó, se ele aprendeu, o meu filho pode aprender também. Talvez ele não vai aprender o que o Bernardo aprendeu, mas ele vai aprender de outra forma. Perfeito. Mas ele vai aprender muito mais do que o Bernardo aprendeu, porque ele fala muito melhor que o Bernardo. E vai entender muito melhor do que o Bernardo também. Então, de novo, né?
é ter ali um exemplo, pelo menos um exemplo, nenhum exemplo, uma referência. Tendo o Bernardo como uma Sim, referência para que vocês possam fazer também pelos seus filhos. Acho que manhã me ajuda para assim, a gente se ajudar mesmo. sensacional. Eu só vou ler aqui o comentário da Teca, porque eu acho que isso precisa ficar registrado também. Muito bom ouvir vocês. O filho, né, lava a louça, aspira a casa, tira a roupa do varal, é organizado, escreve muito. E agora ensino ele a fazer crochê. Olha que maravilha. Ai, que lindo! É isso, né? Perfeito. Cada um É, dentro das suas habilidades vai desenvolvendo e faz muitas coisas que muita criança típica não faz também, né? é. Porque a gente fica passando pano porque é adolescente, porque é assim, porque é desligado, não sei o quê. E muitas vezes, né? Poderia fazer e não faz. Os nossos também podem e também vão fazer se a gente tiver ali o cuidado necessário, né? Parabéns, Teca. Você sabe que teve uma vez que o Bernardo tinha, acho que 1 ou 2 anos, acho que 2 anos. E eu fui gravar ele fazendo o lanchinho dele, né? Então eu colocava 10 bolachas, porque como ele tinha disfagia, tudo, a comida dele era pastosa. Então ele pôs a bolacha, pôs o achocolatado e o leite. Não, punha o leite em pó ainda, né? A água. E ele foi fazendo. E minha prima tem um filho que é, acho que 9, não, uns 7 dias mais novo que o Bernardo, mais ou menos. E ela viu, ela falou, que legal! Agora meu filho também quer fazer. Eu falei, ótimo. Então é isso, né? Você. E sim, nossos filhos podem ser referência para outras pessoas, sim. Né? Acho que. Olha, o Bernardo não faz crochê. E minhas filhas também não fazem. Nem eu faço crochê, na verdade. Né? Até minha avó tentou ensinar, mas eu não aprendi. Então, olha aí seu filho sendo referência, Teca. Parabéns. Não, e é isso, né? A gente não precisa fazer tudo e entender de tudo e Ah, tá a isso. par de tudo. Cada um vai no seu tempo, no seu momento, no seu, Eu no acho seu ritmo. que tirar o rótulo, né? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, mas eles são tão inteligentes, né? Eu falo, claro que... Eu falo, não, né? Porque se fosse tão inteligente, a gente não ia ficar brigando na escola por causa de inclusão. Mas sim, cada pessoa tem seu dom e não tem que comparar, né? Cada pessoa tem seu dom, cada pessoa faz sua coisa. Eu falo, eu não sou número 1 no ITA. Eu não sou número 1 em natação. Por que o Bernardo tem que ser? Então, as pessoas ficam passando isso, sabe? Ai, não. Mas ele vai ser muito bom nisso, como se ele fosse um incapaz para a escola e para todos os outros dons ele conseguisse. Não, ele vai fazer o que ele quer. Eu já falei, o Bernardo vai até onde ele quiser. A única coisa que ele não vai fazer é amanhã virar e falar assim, mãe, eu não consegui porque você não me deu ferramenta. Então, se ele quiser estudar até o terceiro médio, ele vai estudar até o terceiro médio. Se ele quiser fazer aula de música, ele vai fazer aula de música. Mas ele vai fazer o que ele quiser, porque eu fiz o que eu quis. Eu não sei tocar nenhum instrumento, por que ele tem que saber fazer tudo? Né? Então, as pessoas acabam, sabe, acho que confundindo muitas coisas. É, colocando peso para as crianças que não são deles. Deixa cada um tem seu dom. Tem uma menina do grupo que ela está fazendo mandala, e a coisa mais linda do mundo das mandalas que ela faz foi o dom que ela. Olha que coisa mais linda, o dom que ela tá, ela está empreendendo com isso. Olha que coisa mais linda. Né? É Então, deixa fantástico. cada um ter seu dom. É isso aí, maravilhoso. Marília, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, infelizmente, porque é maravilhoso te ouvir e se inspirar com a tua história. E eu queria deixar o espaço para você divulgar o Manhê, os teus arrobas, fica à vontade para falar o É, que você quiser. em todos eles, né, o arroba é Manhê Me Ajuda. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Eu acho que são essas plataformas. Eu tô no Pinterest também. Mas assim, tô colocando os vídeos do Pinterest aos poucos. O que mais tem conteúdo, eu acho que é o do YouTube mesmo. Então ele já tem as vogais, tem a música das vogais.
e tem o da letra B, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz. Tá horrível, tem som de avião, tá horrível. Mas falaram, é o primeiro vídeo, deixa lá, é o vídeo para você se envergonhar, então tá lá o vídeo para eu me envergonhar. E, e tem um vídeo que é sobre o momento da notícia, que também, esse vídeo do momento da notícia, é um vídeo que está aberto para comentário. Os outros eu não consigo comentário, porque eu coloco que é vídeo para criança. Inclusive, eu peço, quem quiser, né, compartilhar com as crianças, porque, pelo menos as músicas, porque a ideia é, eu quero entrar no YouTube Kids. Só que quem qualifica para o YouTube Kids é o YouTube. Então, se conseguir compartilhar com seus filhos para que eles ouçam as musiquinhas, são musiquinhas assim com a igual a letra A é a música da borboletinha. Então eu canto, mostro o movimento e faço uma letra com a música da borboletinha. Da letra E é a música do samba lelê. Então, pelo menos essas musiquinhas, porque o vídeo para criança ele é um pouquinho mais chato mesmo, assim, né? Mais cansativo. Agora é que para as consoantes a gente mudou um pouco o formato, mas eu não consegui colocar ainda porque o CapCut ele mudou a forma de edição, então eu não consegui colocar ainda o vídeo da letra B. Mas para ser um vídeo mais animado, com mais brincadeiras, para ver se as crianças mesmo assistem o vídeo. Então vai ficar legal para a professora, vai ficar legal para a mãe e vai ficar legal para a criança também. Então é um vídeo que vai atender eu falo, né? É o tripé da educação. Bacana. Muito legal. Manhã me ajuda, então, se você quiser acompanhar a Marília, mandar mensagens aí, falar sobre o trabalho. E aí eu vou aproveitar também para dar os meus recados aqui antes da gente encerrar. Primeiro de tudo, quero agradecer demais a você e te parabenizar por esse trabalho lindo que você está fazendo aí. Espero que chegue a muitas outras pessoas e famílias, né? Eu sempre digo assim, olha, apoie as pessoas que você conhece, como você apoia os artistas lá de longe que nem sabem que você existe. E esse vídeo que você falou aí, que é o primeiro vídeo de se envergonhar, é a referência de todo artista, né? Eu conheço muita gente que está estourada hoje em dia, que tem aquele primeiro vídeo para dizer assim, olha da onde eu vim, olha onde é que eu tô. Então, uma hora você vai olhar para esse vídeo com muito orgulho. Quero dizer para todo mundo que acompanhou aqui, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar esse projeto, por apoiar, dando like, curtindo, se inscrevendo de alguma forma. O Conversas Atípicas acontece normalmente ao vivo pelo YouTube, essa transmissão aqui foi feita no Instagram excepcionalmente, e depois ele é replicado no YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Apple Music, o seu canal de áudio favorito. Então, por favor, curta, comente, compartilhe, porque isso ajuda no engajamento, ajuda a gente a replicar essa ideia e ir melhorando aos poucos, e crescendo, ganhando visibilidade e multiplicando essa ideia, que é o que a gente mais quer e que é o mais importante. Olha só o recadinho maravilhoso do seu marido aqui, ó. Você é a melhor mãe do mundo. Obrigada, que lindo. Parabéns, viu, Marília? Para quem apoiou o De Peito Aberto, o livro tá chegando, tá? Foi dado aceite no projeto editorial dele a semana passada, então ele já estará aí. Não aguento mais esperar também. E para quem votou em mim no The Best Speaker Brasil, muito obrigada, que a gente está chegando para a segunda fase do projeto. Então, sexta-feira vou divulgar mais um vídeo aí para a gente levar essa palavra da inclusão, gente, por favor, para mais gente. Muito obrigada. Conversas atípicas, naturalmente, todas as quartas-feiras às 21 horas, você pode assistir todos os episódios anteriores no Instagram, todas as temporadas anteriores que estão disponíveis. Por favor, entre no canal, como a Marília falou, todas as minhas redes sociais é a Luciana Garcia. Então, youtube.com/Luciana Garcia, você vai encontrar lá podcasts, na aba podcasts, todas as temporadas antigas do Conversas. E a semana que vem eu estou em algum lugar desse digital aí. Me siga nas redes para saber aonde que nós continuamos esse projeto, porque esse projeto não para e não pode parar. Eu preciso de você.
Então, muito obrigada. Obrigada, Marília. Obrigada a todo mundo. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Obrigada a todo mundo que acompanhou também.